E fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alf. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, primeiramente eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal, ativassem o sininho e dessem muito like nesse canal, nesse vídeo, né? E, e, e comente aí o que vocês acharam do vídeo anterior e o que vocês vão achar do vídeo, desse vídeo aqui, tá bom? E eu queria que vocês também, galera, que vocês se inscrevessem no canal aí de um parceiro meu, chamado, o nome do canal dele é canal Rimuge, é um Japinha, tá ligado? Queria que vocês issem lá, comentassem, curtissem, se inscrevessem, sabe? Seguisse ele, né? E hoje a gente vai jogar mais uma partida aqui de Call of Duty. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior e espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Eu me esforço pra gravar e pessoal, se vocês curtir, se inscrever no meu canal, compartilhar, vocês vão estar me ajudando muito, porque se o YouTube ver que meu canal tá crescendo assim, de forma legal, se o YouTube ver que tá crescendo, ele vai ver que meu canal é de sucesso, meu canal é tipo, como é que se diz? Deixa eu ver. Um canal bom, sim, um canal, né? Vamos dizer que é um canal bom, sim. Ele vai ver lá que é um canal bom, que tá crescendo rápido e vai querer me pagar, sabe? Vai querer me dar dinheiro e assim com esse dinheiro eu vou poder investir no meu canal, no YouTube. Eu vou poder comprar câmera, vou poder comprar computador para me editar, para ficar bem maneiro os vídeos, a edição ficar bem maneira, comprar um computador, né? Comprar uma câmera para mim mostrar meu rosto, né? Para vocês. Como eu gravo no celular, não tem como eu mostrar meu rosto porque não fica muito legal, sim, no celular. Vai ficar muito ruim ainda, até de jogar ainda. Eu tentei uma vez, mas ficou muito ruim. E, e, e deixa eu ver que o meu não tá muito alto. E também esqueci que eu ia falar pra vocês que fica ruim de editar também no celular, né? Meu celular não ocupa, ele ocupa muito espaço, né? Nos vídeos que eu faço ele ocupa muito espaço, né? Então, se eu começar a ganhar dinheiro do YouTube, se o YouTube começar a pagar, se meu canal tiver bastante inscrito, bastante like, tudo mais, eles vão ver que meu canal é bom, que é recomendado, e eles vão querer me pagar. E assim eu vou poder comprar equipamentos novos, sabe? E vai ser melhor. Vou capturar a bandeira. Mais uma vez. Deixa eu ver. Vamos jogar isso aqui, ó. Rust. Vamos jogar essa partida aí. Se inscreve e compartilha, comenta, deixa um like, ativa o sininho. E quem sabe um dia a gente joga junto, né? Tô tentando me esforçar ao máximo pra mim postar vídeos bons, vídeos de qualidade. Mas pessoal. Mas não custa a gente se esforçar, né? É só me esforçar bastante que eu vou. Meu canal vai crescer muito mais, né? O canal vai ser um canal de sucesso.
Não entendi isso aqui. Eu sou ruim e sou bom, né? Sou os dois ao mesmo tempo. Por que eu sou ruim e sou bom? Porque na hora de mirar eu fico me atrapalhando. Mas eu até que sou bom até. Aí, Paulo, tô gravando um vídeo pro canal. Se inscreve lá. Eu tô falando com o meu tio. Eu vou morrer. Ah não, ele me salvou. Eu sou ruim e sou bom ao mesmo tempo. Isso que é bom. É. Lá em cima lá. Aranha humana. Ah, morreu. O bichão ali, o bichão ali. Ah não, agora eu subi aí em cima, o último matão tinha moendo porrada. Ah não, bicho, ah não. Como é que o bicho subiu? Ah, morri, mas levei um comigo, não é? Ah, mas é. Ah, vai ter 150 aí. Ia pra matar o velho. Ah não, mas agora eu não aceito morrer. Atrás de mim, aonde? Aonde? Lá em cima. Eu tenho que matar, né? Porque os irmãos não sabem. Ninguém mata minha família. Aqui é o Alpha. Ninguém mata a minha alcateia, não é? Você já viu aquele filme, aquela série, né? Teen Wolf. Teen Wolf é de lobisomem e é uma série muito legal. É uma série de... Não é de terror, é de lobisomem, é Jovens Lobos. É Jovem Lobo, só que é uma alcateia de lobo sim, mas não tem só lobo na alcateia do protagonista. Tem um alfa, ele é que lidera, tem um alfa, tem um policial, tem a Baishi, que é meio que uma bruxa, tem uma caçador, tem um caçador, tem um lobisomem, tem dois lobisomens e um coiote. É uma alcateia muito boa, muito legal. É uma série muito boa e eu recomendo vocês assistirem. E meu canal é inspirado nessa série. Inspirado no Teen Wolf, por isso que o nome do meu canal é Alpha Santos. Santos é o meu sobrenome, né? E Alpha é... Ih, morri. E Alpha é porque eu quero ser um Alpha um dia na vida, né? Eu quero liderar, eu creio que um dia eu vou ter uma produção, assim, e eu vou liderar minha produção, né? Eu não pretendo só postar gameplay. Eu pretendo... como é que é? Postar mais vídeos bons, sim. Vídeo que bomba hoje em dia, sabe? Que postar vídeo que nem de Felipe Neto, assim, que nem o Felipe Neto, React, postar um monte de coisa, sabe? Não só gameplay, mas eu posto gameplay porque não tem câmera ainda e meu celular é ruim de gravar. Por isso que eu posso... Olha, daqui a pouco a gente ganha. Por isso que eu posto gameplay por enquanto, né? Daí quando eu tiver mais... Quando tiver... Quando tiver bombado, assim. Quando meu canal tiver... Tipo, numa super nível, sabe? Super bom, sabe? Tiver com 100 inscritos, 100 mil inscritos, sabe? Quando meu canal tiver bastante inscritos, sim, né? Então eu começo a postar vídeos, nem precisa ser 100 mil inscritos. Pode ser, tipo, 20 mil, sabe? 21 mil, 20 mil.
Pode ser 20 mil inscritos. Olha, eu tudo uma data, viu? Pode ser 20 mil inscritos. Se eu tiver 20 mil inscritos, o YouTube vai me pagar e vai dar pra mim comprar mais coisas. Vai dar pra mim comprar câmera nova. Câmera nova não, vou comprar uma câmera nova, né? Não tem como. Comprar uma câmera e ganhar. Comprar uma câmera, equipamentos, kits de YouTube, né? Computador também, comprar. Vou comprar pro meu canal ser da maior qualidade e um canal de sucesso. O que vocês estão achando aí do canal? Espero que vocês tenham gostado dessa, como é que é? Desse mapa, né? Desse mapa, não, como é que é? Dessa partida. Ó, ganhei primeiro, olha, sou o primeiro, sou o rei, o Alpha. O Alpha nunca abandona seus betas. E eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam desse vídeo. Eu queria que vocês comentassem que tipos de vídeo eu posso trazer, né? Tipo de gameplay de jogos pelo celular, né? Que tipo de jogos que eu posso trazer pra vocês. Eu matei 33, sou muito bom. Tem uma vez que eu matei 39. E eu queria que vocês comentassem, curtissem, né? Compartilhassem. O que eu mais quero que vocês façam é compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe com seus colegas, com tudo, com todo mundo. Compartilhe. Faz isso por mim, faz isso pelo canal, por favor. Eu creio que lá no futuro vocês vão ser recompensados. Vou jogar mais uma partida aí. Espero que o meu celular seja bom pra editar, assim. Não pra editar, né? Que não ocupa espaço nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo não ocupa muito espaço. Senão eu vou ter que apagar alguns vídeos e colocar ele. Sou o único. Não tem gente. Mano, parece que no meu time tem gente forte, nível forte. Mas isso não significa nada. Tu pode estar 1000 que você pode ser ruim. Eu tô no nível 58, não sou muito bom, mas eu me esforço pra ser o melhor daqui no Call of Duty. Eu espero que o Call of Duty me patrocine também, né? Que nem no Free Fire lá, os bichos lá, eles, como é que é? Ele patrocina lá os jogadores lá, os atletas de Free Fire. Espero que o Call of Duty me patrocine, porque eu sou um ótimo atleta, né? Mas estamos aí, né? Quem sabe um dia meu canal fica famoso e eu fico famoso e vou poder comprar. Não, queria essa arma. Que é? Não, tá tudo no sniper. Subir lá no terraço. Quem sabe, né? Um dia eu mesmo compro o Call of Duty, né? O cara sonhando demais, né? Mas quem sabe, né? Eu ficar famosinho e comprar o Call of Duty, ser o dono do Call of Duty. Eu dei o sniper porque eu não sei mirar. Não, vou pra cima. No alfa não se arrega, não é? O alfa vai pra cima, o alfa não tem medo. O que o alfa mais quer é proteger. É ruim, mas o cara se acostuma, né? É ruim sniper. Muito ruim sniper.
Não, foi eu que matei. Mas é muito ruim jogar com sniper. O bom é que. Ah, por isso que vai estar o 40. Porque todo mundo que é ruim no sniper. Não foi eu que matei. É muito difícil. Desculpa pelo barulho, rapaziada. Ah, como é que o cara não morreu? Né? Que loucura isso aí. Ah, que trapaceiros. Aí, o que? Os bichos no hacker? Como é que os bichos não estão morrendo? Ah, não matei nenhum. Não, na cabeça do bichão. Eu morri, mas levei um comigo, né? Ah, não. Ninguém mata minha equipe. Ninguém mata o meu bando. Ah, eu tô fugindo. Mais fácil dizer que eles estão me protegendo, né? Que eu protegi eles. Pelo menos tô ficando bom na sniper. Eu morri. Ah, safado. Vou te pegar agora, essa desgraçado. A sniper é muito ruim, ó. Pensa. Idiota. Ih, vamos perder. Eu querendo dar uma facada no robôzão. Ah, tava ganhando, agora tô perdendo. Tem que matar o robôzão. Idiota. Tu viu? Mas eu acho que agora a gente busca agora. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ah não, mas tá empatando. Morreu o bichão. Vai Montenegro. Vai Montenegro mirando o cara e não mata. Tá louco? Que vergonha. Ah, morri. Morri. Mas faz parte da vida, né? Mas é muito ruim com o sniper. Tô ganhando, pelo menos. Tá bom? Matei o bichão.
encontrei outro bichão. Sou muito bom. Ah, tô ficando craque na snipe. Só que é ruim. Ah, morri. Pegar por trás. A Jung, não. A gente não aceita nos perder. Ah, a mina é muito ruim. Ah, ganhamos, coisa boa. Não foi eu que matei, eu acho. Não fui eu. Mas tá bom, né? Olha. Ó. Foi sorte, eu tava ali atirando nele e não acertei nenhum. É muito ruim. Vamos ver quantos eu matei. Ó, pelo menos eu fiquei em segundo, né? Se eu fiquei em segundo é porque eu matei bastantezinho, né? Vamos ver. Opa, desculpa aí, pessoal. Vamos ver agora. Eu matei 3, tá bom, né? Tá bom? Ah, eu tô bom. Eu só não entendi aquele cara ali que matou 2, mano. Azar, né? Eu comecei matando só um, pelo menos, também. Agora eu tô meio que bom. Só, tipo, porque olha o que eu fico pensando. O cara mata 2 e depois fica parado deixando que o outro matou ele. É o que eu penso, né? É o que eu penso, mas eu creio eu que não. É que também sniper, né? Sniper, ninguém aqui pode julgar ninguém, né? A sniper é ruim também. Vamos adicionar aqui uns. Vou adicionar esses dois aqui. Esse um também. Personagens que são que não mataram muita pessoa. Então, vou ficando por aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessa partida aí. Foi uma partida muito legal, uma partida, uma experiência, né? Porque eu não sabia usar sniper, matei 3, tava bom pra mim, né? E eu quero que vocês me deem muito like, curtisse, like, curtisse, olha o meu pau. Dê muito like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, me seguir no Instagram, que no Instagram é tvelhoalfa, vou soletrar pra vocês, se você não souber, né? É the.velho.alfa. Alfa é com PH, viu? É PH, alfa PH, tá bom? O F é PH, beleza? Então, espero que vocês vão lá, me seguem no Instagram, me seguem no Facebook. No meu Facebook é eu normal, é Juan Pereira dos Santos. A primeira foto, a primeira pessoa que aparecer ali sou eu. É Juan Pereira dos Santos, beleza? Então é nóis. Até o próximo vídeo e fui.